Bom, então vamos lá, redação SPSEX, últimas dicas. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo aqui, mas eu estou gravando exatamente no dia em que a prova de redação vai acontecer. E eu quero te dar aquelas últimas dicas que eu tenho certeza podem fazer diferença na sua nota final. Então, papel e caneta na mão e preste muita atenção nos próximos minutos desse vídeo aqui. Bom, em primeiro lugar, você sabe que na SPSEX vale mais gramática que conteúdo, portanto, muita atenção na revisão do seu texto. A ampla maioria dos erros gramaticais não são erros de ignorância, são erros de desatenção. O cérebro da gente nos engana, por isso que a melhor revisão que você deve fazer é sempre assim. Começar pela redação, pelo menos fazendo o rascunho, para que você tenha tempo de se afastar da prova por pelo menos 1 hora. Esse afastamento vai fazer com que você, ao retornar para passar limpo, você perceba os erros. Se você fizer uma revisão imediata, deixar a redação para o final, fazer o texto e passar limpo imediatamente, ou sequer fazer o rascunho, a chance de haver erros que poderiam ser evitados na sua redação é enorme. E você sabe que há um quantitativo aí. Você precisa tomar muito cuidado. Para cada erro, você perde 3 pontos. Se você cometer 20 erros, você já está fora. Então essa revisão ela é fundamental para que você tire a nota que você precisa. Cara, um outro ponto é a estrutura da sua redação. O ideal para a SPSEX são 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Até aí está de boa. A grande questão é que cada parágrafo ele é um microtexto e ele também tem que ter começo, meio e fim. Então se lembre que para a SPSEX é muito importante que você faça parágrafos com pelo menos 3 períodos. Um que abre o parágrafo, que a gente chama de tópico frasal, a ampliação desse tópico frasal e, claro, o seu fechamento, a conclusão de cada parágrafo. Então lembra, 4 parágrafos, cada parágrafo com pelo menos 3 períodos. Um outro ponto muito importante, também observado pela banca, é a coesão do texto. Olha, a coesão pode ser lexical, referencial e sequencial. Em relação às repetições, fique muito atento. Uma palavra, se ela for relevante para a redação, ela pode ser repetida desde que seja em parágrafos diferentes. Se houver apenas uma repetição no mesmo parágrafo, e não ocorra mais nos outros, mesmo assim vai ser computada a repetição. Então vamos guardar isso aí. É uma palavra relevante para o texto, você pode colocar uma vez por parágrafo, sem problemas. Agora, se você estiver numa situação difícil, na qual você não consiga substituir uma palavra por um sinônimo ou quase sinônimo, use pronomes relativos, pronomes pessoais. Aliás, para evitar a repetição, sinônimo não é o melhor caminho. Normalmente a gente vai buscar nos sinônimos, mas você pode usar isso que eu acabei de falar. Pronomes relativos e pronomes pessoais são o melhor caminho para você evitar repetições desnecessárias. Um outro ponto também observado pela banca, eles olham muito essa questão de gramática e de forma, são os elementos de coesão entre os parágrafos. Ora, a introdução não começa com o elemento de coesão, nem o desenvolvimento 1. Ele começa no máximo com uma marcação de começo, do tipo de início, em primeira análise. Agora, desenvolvimento 2 e a conclusão precisam começar com elementos de coesão. Eu sugiro que você comece com além disso, ademais, no D2, e na conclusão que você comece com portanto. Mas eu acabei de te falar que os parágrafos eles têm que ter 3 períodos, então entre esses períodos também é importante que você coloque elementos de coesão. São os chamados elementos de coesão intraparágrafos, então fique muito atento. Pelo menos 2 entre os parágrafos e em cada um dos parágrafos lembre-se de colocar pelo menos um elemento coesivo entre os períodos. Agora, em relação ao tema, você não tem que ter medo. O aluno bem preparado, ele chega muito bem à prova porque ele sabe os recursos, digamos assim, socioculturais e informativos que ele tem. Então, a gente fica analisando, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou gostar do tema? Coloque isso na sua cabeça. Você não tem que gostar do tema. Você precisa ter as ferramentas necessárias. Para tanto, eu sugiro que você se ligue na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você pode usar, Constituição Federal de 1988, em especial o artigo 6º, que abrange inúmeros direitos. Você pode falar, por exemplo, sobre filmes e séries na introdução. Agora lembre-se, quando você usar filmes e séries para apresentar o tema em seguida, lembre-se que você pode usar uma cena específica, você pode usar o enredo do filme ou da série como um todo, ou a trajetória de um personagem. Depois que você fizer isso no primeiro período, falando desse filme, no segundo período você traz e apresenta o tema. Percebe? Não é necessário que você adivinhe o tema antecipadamente. O que você tem que ter são as ferramentas com as quais você vai desenvolver a sua ideia. Uma coisa muito importante que você não pode se esquecer. Procure levantar sempre na sua redação um fato concreto de grande relevância e de preferência
de alcance nacional ou internacional. A SpaceX é uma prova nacional. Evite exemplos regionais. Procure pegar exemplos nacionais ou internacionais de grande repercussão e use-os como prova concreta para provar um argumento. Aliás, já falei isso, quero repetir. Enquanto obras de ficção elas caem muito bem na introdução, é no desenvolvimento que vai funcionar muito melhor o fato concreto. É por isso que não é aconselhável usar obras de ficção no desenvolvimento, e sim fatos concretos. Bom, e para terminar essas últimas dicas para a SpaceX, deixa eu te falar da conclusão. O manual do candidato diz que a tua conclusão, que não precisa ser uma proposta, até pode ser, tá? Até pode ser, mas não necessariamente uma proposta. O manual do candidato diz que tem que ter 3 elementos na sua proposta, não, na sua conclusão. Primeiro elemento, não se esqueça disso. Vai abrir a conclusão com portanto? Ok, retome o tema. Com outras palavras, você não apresentou o tema na introdução, você vai usar o primeiro período para reapresentar o tema. É como se a tua redação desse uma volta. Então você abre a conclusão reapresentando o tema. Em seguida, o manual aponta que a tua conclusão precisa retomar os argumentos que você levantou. Não foram 2? No desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, aí ele vem no período seguinte. Então vamos supor que o tema seja violência contra a mulher. Portanto, fica evidente que a violência contra a mulher é um grave problema ainda a ser combatido no Brasil. Ponto. Aí você coloca 2 causas, vamos supor impunidade e ineficiência governamental. Aí você coloca os inúmeros casos nos quais homens saem impunes por praticar esse tipo de violência e a inércia do governo são exemplos. Você percebe o que eu fiz aqui? Retomei o tema e apresentei os argumentos sobre os quais eu escrevi na redação. Mas tem o último elemento da conclusão pontuado também no manual do candidato, que é o fechamento. Esse fechamento ele pode terminar com uma grande indignação. É inadmissível que isso, em pleno século XXI, continue a acontecer. Você pode colocar, por exemplo, uma sugestão vaga, uma solução vaga, sabe? É preciso, portanto, uma nova postura da sociedade e do Estado frente a essa problemática. É outra maneira de você finalizar. O efeito pode ser esperançoso, o efeito pode ser de indignação, esse período final para amarrar o teu texto. Agora, se você começou com uma obra de ficção lá no início, na introdução, não é obrigatório, mas você pode colocar uma, digamos assim, uma reflexão final, retomando aquele ponto fictício acerca do qual você escreveu na introdução. Cara, em linhas gerais, essas são as expectativas da banca da SpaceX. É claro que o resultado final vai depender muito de todo o processo pelo qual você passou e como você se preparou, mas eu tenho certeza que com essas dicas aqui, você já vai ainda mais forte para a sua prova. Bom, eu sou o professor Eduardo, de redação, prazer enorme estar aqui com você. Aproveita e dá um like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos que vão fazer essa prova. Tecla no sininho aí para você receber as notificações.